Hello, pessoal! Como estão todos? Eu sou Daniela Almeida e hoje eu vou estar falando sobre a histologia da pele também chamada de tegumento. Nessa aula eu vou estar falando sobre as funções da pele e sobre as camadas da pele de uma maneira geral. Camadas essas que nós vamos ver que é a epiderme e a derme. Então, espero que vocês gostem e que esclareça aí quanto a esses elementos básicos que constituem a pele. Bom, então vamos começar falando das funções. A pele, ela é, o maior órgão aí do nosso corpo, que reveste todos os nossos tecidos mais internos e com esta barreira que ela acaba promovendo, ela protege nosso organismo contra atritos e desidratação. Ela protege contra a invasão de micro-organismos, né, um monte desses que existem aí no meio ambiente, e nos protege contra a radiação ultravioleta, que poderia ser danosa para nossas células, que tem também potencial cancerígeno aí, né, no nosso corpo. A pele, ela também é um local onde a gente produz um hormônio chamado vitamina D a partir do colesterol, né, do 7-deidrocolesterol. Então, muitos não sabem, mas vitamina D não é bem uma vitamina, ela é um hormônio produzido endogenamente, né, no nosso corpo. E a pele é o primeiro sítio no qual a gente produz este hormônio sob estímulo aí, né, da radiação ultravioleta. A pele também tem importante função sensorial. Nela existem muitos receptores sensitivos que nos permite detectar os estímulos no meio externo. Não é bem perceber, né? Mas é detectar os estímulos sensoriais e conduzi-los depois, né, futuramente ali, para o sistema nervoso central. Então, graças a justamente essa percepção, a essa detecção que a gente tem, né, na pele de diversos estímulos externos, a gente pode interagir bem com o meio ambiente. A pele também é um órgão efetor na termorregulação. Quando a gente está em condições metabólicas que a gente tem aumento de produção de calor, como exercício físico, por exemplo, a gente precisa liberar este calor para o meio externo. A gente não pode deixar ele acumulado nos nossos órgãos, senão a gente pode ter danos, né, devido à hipertermia. Já também, se a gente está em locais muito frios, que poderiam prejudicar aí, né, a função dos nossos órgãos, a gente precisa reter calor dentro, né, do nosso corpo. E a pele, conforme, né, como eu posso dizer, o calibre dos nossos vasos periféricos presentes na pele, bem como pelas propriedades de sudorese, produção de suor, a gente tem como regular a temperatura do nosso corpo. Também serve de meio para excretar substâncias, principalmente via suor e transpiração, né? E por fim, não é bem uma função da pele, né? Mas ela tem uma propriedade que é ter uma capacidade pequena, mas tem, de absorver algumas substâncias que são lipossolúveis. Então a gente vê essa propriedade importante para, por exemplo, administração de fármacos. Por exemplo, alguns mesmo os esteroides sexuais, eles podem ser aplicados na pele para isso. Também quem está em processo ali de tentar parar de fumar, né, perder a adicção, o vício da nicotina, do tabaco, é possível também aplicar, né, adesivos com a nicotina e a pele ela vai absorver de uma maneira pequena, lenta, né, essa nicotina para mitigar esses efeitos da abstinência, sem ter os efeitos nocivos piores, né, da fumaça do próprio tabaco. Então, essas aqui são algumas funções e propriedades referentes à nossa pele. E essa imagem eu achei interessante para colocar aqui, mostrando que existem diversos tipos de pele, não só relacionada ao fototipo, né, que está referente à pigmentação da pele, mas também a gente tem as peles que são mais secas, peles que são mais hidratadas, peles que são mais oleosas, e assim vai. Bom, quanto às suas características histológicas, a composição histológica, a gente observa que
A pele, ela tem duas camadas. Uma camada mais superficial, que é o que nós chamamos de epiderme, que é onde está o nosso tecido epitelial. Deixa eu tirar um pouquinho esse verde. Ela, quem está mostrando aqui, é que está com essa coloração mais basofílica, né, mais puxada para o roxo, com tons diferentes, que a gente observa aqui nessa coloração de rotina em hematoxilina e eosina. E nós temos uma camada de tecido conjuntivo, denso, não modelado, que nós chamamos de derme, que está aqui para dar um suporte, né, mecânico, estrutural, amortecer impactos, né, que é chamada de derme. Abaixo da pele, né, do tegumento em si, nós temos um tecido adiposo, que é muito variável a depender de pessoa para pessoa, né? Tem aspectos genéticos e nutricionais aí, por exemplo, metabólicos envolvidos com esse último tecido que nós chamamos de hipoderme. Este é o tecido adiposo subcutâneo ou face subcutânea. Pele mesmo, a gente acaba considerando ter essas duas camadas, que é a epiderme e a derme, que vem de origens embriológicas distintas. A epiderme, ela vem do folheto ectodérmico, ali do embrião, enquanto que a derme, ela vem do folheto mesodérmico. Bom, então, visto que a gente observou que existem duas origens embriológicas e dois tipos de tecidos diferentes, é necessário que haja uma boa adesão entre estas duas camadas, né, de epiderme e derme. Então, observa que interessante acontece aqui, ó, entre as duas camadas. Existem essas ondulações, essas interdigitações entre, né, a epiderme e a derme, para fazer o quê? Aumentar a superfície de contato e adesão entre essas duas camadas, evitando, por exemplo, ou diminuindo, por exemplo, as chances de haver uma desconexão, né, entre essas duas camadas, como a gente observa aqui, ó. E estas interdigitações, elas têm nomes. A gente vê que todas as reentrâncias aqui da epiderme, que é essa camada mais roxa, mais basofílica, a essas reentrâncias que a gente observa aqui, nós chamamos isso de crista epidérmica. Enquanto que as projeções da derme nós chamamos de papila dérmica. Então, se a gente for traçar aqui, né, o trajeto, a gente está observando, por exemplo, crista epidérmica e papila dérmica. Crista epidérmica, papila dérmica e assim vai. Ok? Então, isso é interessante notar que, por exemplo, em idosos, a amplitude, né, a profundidade dessas interdigitações, elas ficam um pouco mais curtas. Isso pode diminuir um pouco nessa superfície de contato entre as duas camadas e deixar os idosos mais susceptíveis a lesões, né, principalmente nessa junção dermo-epidérmica. Bom, a pele ela pode ser classificada de acordo com a sua espessura. E na histologia, a gente considera muito a espessura da camada epidérmica, essa camada mais roxinha aqui, para classificar se a pele ela é grossa ou espessa, ou se a pele ela é fina. Então aqui, por exemplo, a gente observa a epiderme da pele grossa e a epiderme da pele fina. Então, de cara, a gente vê que na pele grossa existem mais camadas. E a pele fina existem um pouquinho menos de camadas. Então, a gente vai estar abordando quem são essas camadas aqui na epiderme e a característica delas, né, numa pele grossa e numa pele fina, ok? Então, antes de fato de falar dessas camadas, eu preciso explicar, caracterizar a epiderme. Comentei no iniciozinho da aula que a epiderme ela é um tecido epitelial e a gente classifica como epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Dessa imagem modificada aqui do livro do Junqueira, a gente está observando um epitélio estratificado. Por que estratificado? Porque eu estou vendo que a partir daqui, ó, da minha referência, que é a membrana ou lâmina basal, a gente vê que existem várias células formando em alturas, né, em camadas diferentes, em estratos diferentes. Então, a gente acaba chamando isso aqui de epitélio estratificado por ter camadas diferentes, tá?
A gente vai ver que cada um destes estratos, a célula que forma essas camadas, eu já vou até antecipar que célula é essa, eu vou falar sobre as células, mas antecipando, ela é o queratinócito. O queratinócito ele vai sofrendo modificações e vai, por conta dessas modificações e características típicas, né, que a gente vai observar nestes estratos, a gente vai estar classificando estes estratos. Tá? A gente vai ver essas modificações acontecerem e que na camada mais superficial, né, de células de queratinócitos, a gente vai ver que essa camada ela é pavimentosa, conferindo a classificação de epitélio pavimentoso. Então, ele é pavimentoso porque a última camada de células é pavimentosa e estratificado porque tem várias camadas de células. E queratinizado porque a célula queratinócito produz uma proteína chamada de queratina. E a queratina ela vai ficar aqui, ó, na superfície, na área mais superficial aqui dessa epiderme, tá? Então a gente classifica também ele como queratinizado. Vale notar que este epitélio ele é avascular, não existem vasos sanguíneos entremeados aqui, né, entre os queratinócitos. E aí a nutrição desses queratinócitos vem a partir da derme aqui embaixo, né, por difusão entre as camadas, das camadas mais basais para as camadas superficiais. E apesar de não ter vasos, a gente já se sabe que tem fibras, terminações nervosas que ficam entremeadas entre essas células que estão aqui no epitélio, né, conferindo propriedades sensoriais também aqui a essa epiderme. Bom, isso é um desenho esquemático. Vamos ver como seria isto na prática mesmo, né? Na lâmina histológica. A gente está vendo aqui uma pele fina, vocês vão entender por que essa classificação já já. Que esse aqui é o epitélio, essa é a epiderme, bem basofílica, porque os queratinócitos eles se coram mais de roxinho mesmo, com várias camadas. E apesar de não dar para ver aqui direito a última camada de células, ela vai ser mais pavimentosa. E o que a gente está observando aqui em cima é a queratina. Bom, então aqui a gente vai falar agora de fato sobre as camadas da epiderme, que nos permite classificar se essa pele é uma pele grossa ou se é uma pele fina. Bom, nessa imagem aqui do Junqueira, a gente está observando na coloração Picrocírios e hematoxilina que esse tecido conjuntivo aqui embaixo da derme, ele tá bem vermelho, ó. Então, eu tô vendo aqui a papila dérmica e a epiderme, ela tá mais roxinha, mais basofílica, que a gente está observando aqui a crista epidérmica, né? Então, papila dérmica, crista epidérmica, papila dérmica, crista epidérmica. E a gente vai ver que as camadas da epiderme, eu vou trabalhar com vocês da parte mais basal até a parte mais superficial. Porque os queratinócitos, que são essas células que estão fazendo nessa barreira aqui da epiderme, elas nascem daqui de baixo. E durante seu processo de envelhecimento, amadurecimento, que acontece, né, continuamente, elas vão migrando de forma ascendente até chegar à superfície onde tem a queratina. Então a gente vai estar trabalhando os estratos ou as camadas da epiderme da parte mais basal para a parte mais superficial, de baixo para cima. A primeira camada, que está aqui, né, em contato com a derme, que repousa sobre a derme, onde tem as junções dermoepidérmicas, é a camada basal, também chamada de estrato basal ou estrato germinativo. Basal pelo fato de estar em contato com a lâmina basal, e estrato germinativo, né, outro nome dado a essa camada, porque é aqui onde estão as células tronco que vão que têm capacidade mitótica e que vão proliferar para gerar os queratinócitos que estão nessas camadas superficiais. E aí, como ela está em constante produção, a cada nova célula produzida, elas vão, né, ascendendo de maneira constante. Né? A gente vai observar que essas células basais, elas tem um núcleo mais juntinho um do outro, né? Tem menos citoplasma com núcleos mais próximos uns dos outros, o que dá uma certa basofilia maior quando comparado às camadas mais superficiais.
e tem um potencial mitótico grande, né, que eu já havia falado aí, né, nesse instante para vocês. Bom, a camada seguinte, acima da camada basal, é a camada espinhosa, onde tem os queratinócitos que, na preparação de rotina, dá uma impressão de que existem espinhos entre uma célula e outra. Deixa eu ampliar para a gente ver. Olha aqui. Não, essas células, os queratinócitos aqui, né, uns dos lados dos outros, eles apresentam um aspecto espinhoso, porque estes processos citoplasmáticos entre um queratinócito e outro apresentam desmossomos, que são, né, junções bem de adesão ali entre uma célula e outra, para proteger essa própria epiderme da abrasão, né, de atrito, e que ela se desfaça com qualquer abrasão que ela possa estar sofrendo. Então, o que a gente está observando aqui são processos espinhosos, na verdade, né, prolongamentos citoplasmáticos entre uma célula e outra, nos quais os desmossomos estão fazendo essa adesão entre uma célula e outra. Por que existe esse espaço branco, né, entre elas? Na verdade, ele existe? Bom, na verdade, aqui estaria, né, a matriz extracelular. Só que quando a gente prepara a lâmina nessa coloração de rotina, o queratinócito ele dá uma murchadinha, né? Ele murcha e aí amplifica-se esse espaço entre uma célula e outra. Então a gente está vendo ele muito aumentado. Isso, na verdade, acaba sendo, né, meio que um artefato da própria preparação da lâmina, tá? Mas a gente vê que existe muita adesão entre uma célula e outra através desses espinhos, certinho? E esses espinhos, entre aspas, tá? É o que confere o nome a esse extrato de extrato espinhoso. E observe que o formato dos queratinócitos ele é variado também. Do mais basal para o mais superficial, os queratinócitos eles vão mudando a sua forma. Eles, à medida que vão ascendendo, eles vão ficando mais achatados. Até chegar aqui no extrato granuloso. Nessa última camada aqui, essa de cima aqui, é o extrato granuloso, ou camada granulosa. Tem o nome granuloso porque os queratinócitos aqui, eles já apresentam grânulos de queratoialina, que são proteínas que têm bastante histidina e cistina em sua configuração, em sua constituição. E esta queratoialina, ela vai estar se agregando aos filamentos de queratina para formar a última camada, que é a camada córnea de queratina, que está lá em cima. Tá? Mas antes disso, a produção desta queratoialina, elas ficam armazenadas em grânulos. E esses grânulos têm tamanhos aleatórios, têm tamanhos diferentes. Então tá aqui, ó, a camada de queratoialina, que nós chamamos de camada granulosa. E esses grânulos, eles são bem basofílicos. Eles se destacam pela sua coloração bem basofílica. Bom, eu vou até subir 2 camadas para a gente falar da camada córnea. A camada córnea é a camada onde tem os queratinócitos repletos de queratina. Estes queratinócitos, eles entram em apoptose, né? E aqui eles já não têm mais núcleo, eles já não têm mais organelas, eles têm apenas queratina na sua superfície, ou no seu interior, que é formada, né, com essa agregação aqui dos grânulos de queratoialina com a queratina que aos poucos vai sendo formada pelo queratinócito. Então existe aqui na última camada, a camada córnea, as células já mortas repletas de queratina. Na pele grossa, a gente vai ver que tem alguns espécimes que dá para ver uma camada de transição entre a camada granulosa e a camada córnea, que é a camada lúcida aqui, ó, o extrato lúcido. Ele tem propriedades meio que refratárias, ele é eosinofílico, mas bastante refratário. E nele há de se ver alguns núcleos ainda, né, bem picnóticos, né, indicando que esta célula está passando pelo processo de apoptose. E degeneração das organelas também vão acabar acontecendo aqui. Né? Então, ela só é vista, essa camada lúcida, ela só é vista na pele espessa e olhe lá, tá? Em alguns espécimes. Em outros, ela nem aparece. Na pele fina, ela nem dá sinal de vida, certo? Então, aqui estão as 5 camadas nessa imagem. E essas mudanças do queratinócito acontecem pelo fato mesmo da cronologia dele, do amadurecimento deste queratinócito.
Então, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai sofrendo alterações citomorfológicas mesmo. Vai mudando de uma célula, né, com menos proteínas sendo produzidas, e aqui ela já tem mais proteínas, a queratoialina sendo produzida, até que lá em cima a gente tem queratina mesmo, tá? Espero que isso fique claro. A gente viu no slide anterior a pele grossa, a epiderme de uma pele grossa. E agora a gente está vendo aqui a epiderme fina, da pele fina. Então, vejam que tem 4 estratos, o estrato mais basal, com os núcleos mais próximos uns dos outros, o estrato espinhoso, que acaba sendo maior aqui, né, sendo que tem mais estratos, mais camadas. Se a gente ampliasse para ver de pertinho, né, com o aumento da objetiva, a gente estaria observando aqui os espinhozinhos, ó, né, os desmossomos, os processos citoplasmáticos, os processos espinhosos entre um queratinócito e outro. E acima aqui do extrato espinhoso, a gente tem bem basofílico, o extrato granuloso, com grânulos de queratoialina, conferindo essa cor bem basofílica a esse extrato. Veja que ele está mais fininho, quando comparado, né, ao slide passado. E cá em cima o extrato córneo, ou camada córnea, onde tem a queratina. E veja que entre a pele grossa e a pele fina, muda-se a quantidade de camadas, principalmente a camada córnea, que é bem fininha na pele fina e bem grossa na pele grossa. Não é bem redundante falar, mas é isso mesmo. Bom, e quem são as células que estão presentes aqui na epiderme, né? Eu já falei do queratinócito, que é quem produz a queratina na sua superfície. Mas além do queratinócito, a gente tem outras células, como aqui, ó, no extrato basal, repousando no extrato basal, existe uma célula chamada de melanócito, e recebe esse nome porque ele produz o pigmento melanina, que confere proteção aos queratinócitos contra os raios ultravioleta, né? O potencial cancerígeno que os raios ultravioleta poderia causar nessas células que estão em grande atividade mitótica aqui nesses estratos mais de baixo. Então, olha que interessante, o melanócito, apesar de ele produzir a melanina, ele não retém melanina dentro dele. Ele, através de suas projeções aqui, ó, citoplasmáticas, que interagem com os queratinócitos das camadas mais basais e do próprio extrato espinhoso. Então, através desses processos citoplasmáticos, ele meio que transfere a melanina para os queratinócitos. Então, aqui a gente tem uma unidade de melanina, que é formada por um melanócito e os queratinócitos aos quais ele está associado. E aí, esta melanina, ela vem para os queratinócitos e fica principalmente posicionada na região do polo superior do núcleo, que é justamente para conferir a proteção do DNA que está dentro do núcleo contra os agentes aqui, a radiação ultravioleta, que poderia causar mutações dessas células e, enfim, né, levar a um câncer de pele. Então, a melanina vai conferir essa proteção aí contra os raios ultravioleta. Além do melanócito, tá aqui, né, no extrato basal, nós temos no extrato espinhoso uma célula que nos confere proteção, né, é importante para o nosso sistema imunológico, que é a célula de Langerhans. Esta célula, ela é um derivado do sistema fagocítico mononuclear, ela é uma célula apresentadora de antígeno, residente aqui nesse extrato espinhoso da nossa pele, da epiderme. Ela, quando existe, né, uma invasão de um patógeno, por exemplo, ela faz a fagocitose desse patógeno e o processa para apresentar um antígeno. Quando ela faz o processamento, né, desse antígeno do patógeno que ela fagocitou, ela perde a sua adesão nessa camada espinhosa onde ela está e ela migra, ela sai dessa camada, vem para a derme que está aqui adjacente, pega carona no vaso linfático, por exemplo, e vai para um linfonodo, por exemplo, um linfonodo próximo para apresentar este antígeno às células T. E isso vai ser importante para conferir proteção, né, ao nosso organismo contra agentes que possam invadir a nossa pele. Por fim, a gente tem também aqui no extrato basal, ó, uma outra célula chamada de célula de Merkel, que está associada a fibras nervosas sensitivas. Então, a célula de Merkel, juntamente com a fibra nervosa sensitiva,
que aqui tem um botãozinho formado chamado disco de Merkel, ela tem uma função sensorial importante para o tato, né? Então, propriedades táteis também contribuindo para a sensibilidade da nossa pele em relação a estímulos que estão no meio ambiente. Então, quem são as células presentes da epiderme? O queratinócito, que produz queratina, melanócito, que produz melanina, célula de Langerhans, que é uma célula apresentadora de antígeno, importante para estimular, né, ajudar a nossa proteção imunológica contra agentes que possam invadir a pele. E a célula de Merkel, que é importante como um receptor sensorial para o tato. Bom, o queratinócito a gente consegue ver de fato no espécime, né, que é essa célula mais basofílica da epiderme. Né, observação, essa é uma pele fina. As outras células, melanócito, Langerhans, Merkel, elas a gente não consegue ver nas colorações de rotina, ou pelo menos não tem certeza de quem é aquela célula. A gente observa que na epiderme aparecem algumas células claras, ó. Aqui tem uma célula clara, outra célula clara, outra célula clara, tem mais uma aqui. Essas células claras, dependendo da posição, a gente infere que seja, por exemplo, melanócitos, mas poderia ser uma célula de Merkel. Né? As células mais claras que ficam no extrato aqui espinhoso, a gente infere que seja a célula de Langerhans. Mas é isso, é uma inferência. Para a gente ter certeza de quem é aquela célula, a gente teria que fazer uma imunohistoquímica, uma preparação específica para corar coisas específicas daquela célula. Então, por exemplo, se a gente faz uma imunohistoquímica para ver as células de Langerhans, né, corando proteínas de membrana típica da célula de Langerhans, a gente consegue visualizar que nós temos muitas células de Langerhans espalhadas pelo extrato espinhoso. Coisa que a gente não havia visto antes, ó, somente com a coloração de rotina. Né? Para ver, de fato, a gente tem que fazer uma imunohistoquímica. Beleza? Bom, e aí nessa outra imagem também tirada do Histology Guide, eu acho ela bem legal para a gente visualizar nessa pele fina a melanina. Então, deem uma olhada nos estratos mais basais, ó, como tanto no extrato basal germinativo, quanto na parte mais basal do extrato espinhoso, a gente observa um pigmento bem castanho. Este pigmento é a melanina. E se vocês repararem, a melanina aqui está bem posicionada acima dos núcleos das células. Lembrando que são essas células que estão mais abaixo na pele que estão em processo de divisão celular, tem potencial mitótico, que é justamente quem mais precisa de proteção, porque senão ela poderia passar para as células filhas uma mutação com potencial oncogênico, né, cancerígeno, tá? E naquela mesma imagem agora, né, descendo um pouquinho mais, agora a gente vê a derme. Então, a derme é o tecido conjuntivo denso, não modelado, adjacente à epiderme, que tem origem mesodérmica. Se vocês repararem aqui, esse tecido conjuntivo, ele parece que tem uma parte um pouco menos densa, que está logo abaixo da epiderme, e uma parte que tem uns feixes aqui, ó, mais grossos, um pouco mais profundamente. Isso refere às duas camadas da derme, ó. Uma derme mais fina, não é fina, eu posso dizer uma derme com fibras de colágeno e elastina mais fininhas, que nós chamamos de derme papilar ou camada papilar da derme, que equivale justamente à área onde tem as papilas dérmicas. E mais aqui embaixo, nós vamos ter uma derme mais grossa, mais com feixes de colágeno e elastina, de fibras elásticas mais espessas, como a gente está observando aqui, formando uma rede, e aí nós chamamos isso aqui de derme reticular ou camada reticular da derme. Nessa imagem, a gente não está vendo muita coisa na derme, né? A gente só está vendo mesmo o tecido conjuntivo, colágeno, fibras elásticas, né? Bem eosinofílico, e alguns vasos sanguíneos. Mas é justamente na derme onde estão presentes os anexos da pele, derivados aqui, por exemplo, da ectoderme, que são os folículos pilosos, a gente vai observar nessa área da derme. A gente vai observar numerosos receptores sensoriais, como os corpúsculos de Meissner, Krause, Ruffini, feixes nervosos. A gente vai estar observando aqui.
A gente observa glândulas sudoríparas, que produzem o suor, glândula sebácea, que produz sebo. Tudo isso fica bem mergulhado aqui na derme. Só que nesse espécimen a gente não está observando isso, tá? Só está vendo praticamente o tecido conjuntivo e alguns vasos sanguíneos. Ok? Bom, nessa coloração a gente está vendo aqui o destaque para as fibras elásticas. Para a gente ver que na camada papilar, as fibras elásticas elas são mais fininhas, enquanto que na camada reticular, ó, as fibras elásticas elas são bem mais grossinhas. E elas estão orientadas, não é de maneira aleatória. A orientação das fibras colágenas e elásticas, elas seguem um padrão para conferir resistência à tensão, né? Amortecer os impactos aqui nesse tecido da derme. Ok? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar sobre as duas camadas da pele, a epiderme e a derme. Claro que tem aspectos histofuncionais que eu não abordei aqui, mas isso aqui é para vocês terem uma visão geral dessas duas camadas. Utilizei o Junqueira e Carneiro como livro, né, de histologia e o Rose Paulina no livro de histologia, texto e atlas, e alguns sites, né, clássicos para o estudo da histologia. É isso aí, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.